Olá para todos, professor Américo aqui, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de valor. Valor é um conceito multifacetado e para que nós possamos falar dele é preciso que a gente entenda aí as variações, né, dessa palavra. Nós vamos passar nessa aula então pelo conceito de valor econômico, pelo conceito de valor do cliente, pelo conceito de valor pessoal, pelo conceito de valor percebido e, por fim, nós vamos discutir, né, como esses quatro conceitos se aplicam no conceito de valor para o marketing, ok? Então, para dar início aqui esse conteúdo, o primeiro conceito que nós vamos falar é do valor econômico, que diz mais respeito ao preço, aquele quanto vale, né, o produto, quanto vale a escola, quanto vale a aula de musculação, e, enfim, ou né, a mensalidade da academia de musculação e assim por diante. Tá? Ele é destinado, né, a atribuir um número para que geralmente é uma moeda, né, o dinheiro, para aquele conceito, para aquele produto, para aquele serviço, perdão. O segundo conceito é o valor do cliente para a empresa, ou seja, quanto custa a carteira de clientes que aquela empresa possui, né? Ele tem um termo aí em inglês, que é o Customer Equity, e esse valor do cliente para a empresa, ele não é só um valor monetário, né? Se a gente pensar que um determinado professor de educação física ele trabalha como personal trainer e tem ali 10 clientes que pagam ele R$ 100 a hora a aula, né? Ele tem um valor monetário, sim, mas além disso ele tem a, a fidelidade desse cliente, o quanto que esse cliente divulga o trabalho dele para outros e consegue, né, sempre ajudá-lo a renovar ali sua carteira de clientes. E é claro que esse valor ali de 10 por R$ 100 a hora, ele é menor que se uma pessoa tiver, por exemplo, 5 clientes a R$ 500 a hora, tá certo? Lógico que esse é um mundo ideal, hipotético, né? Nem sempre a gente consegue esses valores tão volumosos, depender da região do Brasil e do mercado, mas só para vocês entenderem que, em geral, Customer Equity é o valor da quantidade de clientes, da carteira de clientes de uma empresa. E, assim, em termos modernos, é até difícil descalcular isso em algumas empresas, por exemplo, no setor de tecnologia, né? Quanto vale a carteira de clientes de uma Google, do Facebook e tudo mais, ok? Os valores pessoais é uma teoria mais recente em estudos de marketing e que nós temos o prazer de trazer para a área de educação física, são os valores que guiam as escolhas, né, e pautam as condutas das pessoas, né? Então, o que que significa ser uma pessoa de valor? É uma pessoa que possui valores. Enfim, esses valores podem ser bons ou ruins a julgar a maneira com a qual você se comporta e, de certa maneira, dá importância a esses valores. Então, eles são dispostos, ao se estudar isso por Schwartz, né, um professor que estuda essa questão dos valores pessoais e ele dispõe esses valores de uma estrutura circular, onde geralmente um valor ele é, ele se contrapõe a um outro valor numa estrutura dimensional. Então, pessoas que têm muita tendência ao poder, ao domínio, elas geralmente são contrárias a um pensamento de benevolência e cuidado com o próximo e assim por diante. Em outro eixo aqui da imagem, a gente pode visualizar aqui, por exemplo, a tradição, né? Ela se contrapondo à liberdade de pensamento e de ação. Então, é uma teoria interessante, mas que guia também as pessoas para escolhas, inclusive de compra e consumo, ok? E, enfim, por fim, a gente tem a questão do valor para o cliente, ou o valor que o cliente percebe sobre uma determinada relação, né?
E aí eu gostaria de trazer para vocês uma balança, né? Entendo essa figura aqui embaixo como uma balança, onde geralmente o cliente faz uma ponderação, né, um equilíbrio entre a quantidade de sacrifício que ele percebe para consumir um determinado produto e a quantidade de qualidade que ele percebe. E então, por exemplo, um convívio extremamente prazeroso em uma escola de natação, ele pode sobrepor ao tempo, ao esforço de deslocamento para se chegar até esse local, né? Além de atributos mais palpáveis, tangíveis e extrínsecos, como, por exemplo, uma piscina aquecida, um banheiro sempre limpo, né, e sempre agradável de ser utilizado. Isso também sempre em contraponto com atributos mais tangíveis do sacrifício, como, por exemplo, a quantidade de valor econômico que se emprega nessa relação de troca, ok? Então, sempre uma espécie de balança entre qualidade e sacrifício vai resultar no valor percebido. Então, por fim, o valor do marketing, né, ele trata dessas trocas, o quanto de valor eu percebo por quanto de valor eu entrego nessa relação de troca. Então, marketing, se a gente fosse assim conceituar, poderia ser entendido como uma troca de valores, ok? Esses valores, eles são muitas vezes norteados por um planejamento estratégico de uma empresa que tem por início aí se pensar na declaração de valores, né, na missão, visão e valores, que a gente poderia entender como um quinto conceito, ok? Mas a, é só para ilustrar aqui, tem a missão, visão e valores da universidade na qual eu trabalho, que é a UNB, e que é ser uma universidade inovadora, inclusiva, que se compromete com ensino, pesquisa e extensão para formar cidadãos éticos e qualificados. Essa é a missão da universidade que está descrita em seu, né, planejamento estratégico, e ela tem a visão de ser referência nacional em ensino, pesquisa e extensão, com inserção local, regional e internacional. Seus valores, aí agora sim, os valores descritos, né, nessa declaração são dignidade, igualdade e liberdade, ciência, diálogo, tolerância, compreensão e democracia. Né? Num contraponto com a educação física, eu trago aqui o da Nike, que tem a missão de trazer inspiração e inovação para todos os atletas do mundo, a visão, uma mentalidade de equipe, em primeiro lugar, cultivando uma cultura de inovação e um propósito compartilhado para deixar um impacto duradouro. Aqui ela traz, né, os valores como propósito e crença, então ela divide em propósito, mover o mundo adiante por meio de do poder do esporte, e a crença é que ela consegue atingir a sua missão por meio de 4 elementos, tá? A acessibilidade, a inovação, a personalização e a própria marca, ok? Bom, então aqui a MVV vem de missão, visão e valores. A missão descreve o que a organização faz no presente, a visão é o que ela quer e acredita e deseja alcançar no futuro, e os valores são princípios, né, como os valores pessoais, são valores das pessoas, aqui valores das organizações. São princípios que norteiam suas ações, suas condutas e seu próprio planejamento estratégico, certo? Bom, essa aula, né, de missão, visão, valores e de conceito de valores, ela está totalmente é, ligada ao conceito de valor que vai ser descrito no Canvas, que é uma outra aula, e esse conceito de valor ele precisa ser bem descrito para que a gente consiga fazer realmente uma ação mercadológica desses valores com os clientes-alvo, para que ele entenda que naquela balança que eu mostrei antes de equilíbrio, ele está até dando menos sacrifício do que levando valor para casa, ok? E aí a gente consegue atingir o objetivo aí da empresa. E numa aula futura, nós vamos trabalhar também com esse conceito da missão, da visão e dos valores, de modo a constituir um portfólio de produtos e serviços que a empresa pode ofertar a seus clientes. Tá joia? Bom, esse então foi o conteúdo que eu queria trazer para você sobre missão, visão e valores. Meu nome é Américo Pierangeli Costa. Eu vejo vocês em próximos vídeos aí
que vão tratar aí de administração e marketing para educação física e áreas afins. Tchau, tchau.